Alô, vocês, professor Marcelo, Geografia. Essa videoaula vai para o pessoal do oitavo ano, gente. Vamos trabalhar o material que vocês vão receber, que vocês ainda não receberam, né? Então, vamos dar uma pequena explicação sobre o material que vocês vão trabalhar nessa primeira atividade, tá, gente? Olha lá, vamos lá. Aqui nós temos a atividade de vocês, né? A mesma atividade que vocês estão recebendo, tá? Então, primeiro orientar aqui. Essa primeira questão aqui, vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de questão, porque geralmente eu passo nas provas, né? Que é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, aqui nós temos 10 afirmações, que é a ATJ. Então, você já sabe o que tem que fazer, né? Ou seja, tem que ler cada afirmação até o final. E, ao final, aqui, entre esses colchetes aqui, você coloca V ou F, né? Verdadeiro ou falso. A gente sabe que tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, porque, às vezes, a gente erra por causa de uma palavra. Ou seja, às vezes a gente coloca verdadeiro por uma afirmação que é falsa e falsa por uma afirmação que é verdadeira por causa de uma palavra. Vamos, vocês vão fazer e ler com calma, com atenção, porque senão não dá para resolver, né? Tudo bem? E aí começa a, a parte das questões para responder. Aqui nós temos, tá, questões que vocês vão ter que dar uma pesquisada, né? Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre elas, né? Mas são basicamente conceitos fundamentais que a gente tem que ter para poder entender principalmente a geografia do oitavo ano. Então, isso aqui é que vai ser pedido para vocês. Tá? Então, a partir da segunda questão, que são organismos multilaterais, pode citar um exemplo de organismo multilateral. Essa questão aqui, gente, a gente tem que entender, porque a gente fala organismos multilaterais, nós estamos falando de organismos que têm ação global, ou seja, tem ação em todos os países, por exemplo, ou na maior parte dos países. Eu posso citar aqui como exemplo, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, o FMI, algumas organizações de cunho ambiental, né, como a Greenpeace, por aí vai. Então, a gente pode colocar aqui que são organismos que atuam não só em um país, mas em vários países do mundo, em várias regiões do planeta. Isso que a gente chama de organismos multilaterais. Então, nós temos a ONU, a FMI, o Banco Mundial, o Greenpeace, por aí vai, né? Nós temos vários organismos aqui. A terceira questão, o que é um país, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, o que é uma nação, o que é um Estado-nação, o que é território nacional, o que é soberania nacional, o que é a ONU, né? Aí aqui, essa oitava questão. A ONU, a gente sabe que é a Organização das Nações Unidas, ou seja, é aquele organismo multilateral, a ONU também é um organismo multilateral, que foi criada lá em 1945, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, pela Carta de São Francisco, lá nos Estados Unidos, né? Então, vários países assinaram essa carta, criando a ONU, a Organização das Nações Unidas, e cuja função principal era justamente evitar uma outra guerra mundial. Ou seja, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial terminou, né, em 1945, e a ONU tem como objetivo básico tentar mediar os conflitos entre as nações, entre os países. A gente sabe que isso é uma coisa difícil, mas esse é o objetivo principal dela. A ONU, ela tem essa função de tentar mediar esses conflitos para que não aconteça uma guerra. Por isso que ela tem vários organismos dentro dela, várias organizações, várias agências que vão atuar em várias partes. E aqui a 10ª questão, que é que as agências da ONU, né? Você tem a FAO, a Unesco, a Unicef, tudo aqui é da ONU. Todas essas organizações aqui, essas agências da ONU, cada uma delas vai ter aqui uma função definida. Aí aqui você, essa 10ª questão, você vai dar uma pesquisada na internet para saber qual é a função de cada uma delas. Então, é uma questão de relacionar esta coluna com esta. Ok? Então, vocês vão relacionar aqui. Só um exemplo aqui, por exemplo, né? A Unesco. A Unesco, a gente sabe
tá? Que ela vai atuar, a Unesco ela atua nas questões de educação e preservação do patrimônio histórico. Tá? Então, quando se fala em Unesco, a gente já sabe que tem a ver com questões de educação e preservação do patrimônio histórico. Nesse caso aqui, tá? Ficaria o número 2 aqui, gente. Tá? Então, você vai fazer essa questão fazendo a pesquisa, cada organismo desse da ONU, né, vai ter uma função definida e as pessoas estão aqui. Então, eu acho que você relacionar as duas colunas. Com relação à ONU ainda, gente, qual é o órgão mais importante da ONU? Aí eu posso dizer aqui para vocês. Então, vocês vão pesquisar, vocês vão ver que o órgão mais importante da ONU é o Conselho de Segurança, que ele vai reunir aquele grupo de países. Na verdade, o Conselho de Segurança ele é um conselho que realmente toma as decisões dentro da Organização das Nações Unidas. Ele é formado por 10 membros, 5 são escolhidos entre os outros países do mundo e 5 são permanentes, ou seja, esses 5 membros permanentes são eles que definem realmente aquilo que a ONU vai fazer. Eles têm poder de veto, né? No caso, quais são esses países, né? Os órgãos, os membros permanentes do Conselho de Segurança são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra. Então, são 5 países, eles não saem do Conselho de Segurança. Outros países são membros transitórios, ou seja, eles ficam durante um tempo, mas depois eles saem. Tá? E qual é a grande questão desses membros permanentes, ou seja, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, da França e da Inglaterra, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, eles, de fato, têm um poder muito grande. Eles têm o poder de vetar, por exemplo, se todos os países do mundo, né, que estão lá na ONU, se eles definirem alguma determinada questão, por exemplo, vamos parar de consumir gasolina, por exemplo. Né? Se um desses membros, eu falei, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, se um deles disser que não, é não. Então, esse é o poder que eles têm, o poder de vetar, né, qualquer resolução que os outros países organizados lá na ONU, tá, possam ter tomado. Então, eles vão, né, ter esse poder de veto. Tá? E aqui outra coisa. Aqui vamos ver aqui lá aquela questão as questões verdadeiro ou falso, tá, gente? E as questões também de responder, né? Primeiro a gente tem que ver o que é geopolítica, né? A gente tem que entender que a geopolítica ela é uma ciência, embora seja uma ciência separada, mas ela pode ser considerada também uma categoria da geografia. Ou seja, ela é uma ciência que ajuda a geografia a compreender determinados fenômenos, né? Tá? Então, ela vai abranger esses fenômenos históricos, políticos da atualidade. Então, a gente tem que entender como é o mundo, a gente estuda a geopolítica do mundo. Tá? Bem? Ela tem o objetivo de interpretar a realidade global e envolve o estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas e atores internacionais. Tá? Então, a geopolítica ela vai estudar tudo isso. Por isso que é importante a gente entender. A gente só pode entender o mundo atual se a gente entender todos esses fatores aqui que formam, que fazem com que o mundo seja o que ele é hoje. E é isso que a geopolítica vai fazer. Ela vai estudar esses fatores todos aqui. Sendo assim, a geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas geográficas, históricas para assim oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Ela primeiro vai fazer um estudo, né, do espaço, do tempo, de tudo aquilo que acontece no mundo atual para a gente poder entender por que o mundo é como é hoje. E ela vai se apoiar, claro, em outras áreas de conhecimento, na história, ciências sociais, a política, a economia, para ela poder fazer essa análise do mundo que é hoje. Tá? Então, basicamente, gente, a geopolítica ela vai estudar as estratégias do Estado, a gente vai entender o que é Estado, para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. A gente tem que primeiro entender que a geopolítica ela vai trabalhar com alguns conceitos que são importantes.
Olha lá. Onde surgiu a geopolítica? Primeiro, ela vai surgir lá no final do século XIX, com este sueco aqui, que era um cientista político, né? Ou seja, ele vai começar a usar esse termo geopolítica a partir do estudo que ele fez da obra deste outro aqui, deste alemão aqui, um filósofo da Prússia, né? Tá? E que vai dar base a estudo geográfico, né? Vamos entender que naquela época a Alemanha estava no seu processo de formação enquanto Estado, enquanto país independente. Então, né, esse sueco, Rudolf Kellen, vai trabalhar os conceitos, né, criados pelo Friedrich Hayek. Tá? Então, eles vão trabalhar e vão criar aquilo que a gente chama de geopolítica. Tá? Então, a geopolítica, a gente vê que ela vai trabalhar com vários conceitos, né, que são importantes para a gente entender o mundo hoje. Estado-nação, que é um país, território, nação, soberania, território nacional, ordem mundial, guerra fria, globalização, organismos multilaterais, relações bilaterais, multilaterais, entre vários outros temas. Né? A gente estuda muito em geografia, tá? E esses estudos é que nos ajudam a entender como o mundo é hoje, por que o mundo é do jeito que ele é. Tá? Então, isso tudo é estudado em geopolítica. Vocês vão ter um aprofundamento disso, gente, principalmente no segundo ano do ensino médio. Né? Agora a gente vai dar só uma guaribada aqui para entender o que é esse estudo, esses conceitos de geopolítica. Por isso que a gente precisa entender esses conceitos hoje. Né? Então, conceitos fundamentais que a geopolítica ela vai estudar. Primeiro, o que é país? Né? Então, o que é um país? Nós vivemos num país, no caso do Brasil. Né? Podemos definir país como um território politicamente delimitado, então tem que ter um território delimitado, com unidades político-administrativas, uma moeda própria, reconhecimento internacional, ou seja, todo mundo tem que saber que aquele território pertence àquele país e todo mundo tem que respeitar. E, em geral, habitado por uma comunidade com história própria, ou seja, isso aqui é importante, né? História própria. Então, para existir um país, é preciso que esse país tenha um território. Ele precisa estar organizado, né? Precisa ter características próprias, uma moeda própria. Né? Os outros países têm que reconhecer que aquilo é um país. Tá? Diferente do termo nação. Né? Nação, o termo nação pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua, a religião, ou seja, as características principalmente que envolvem a cultura. Nem sempre os membros de uma nação, eles têm as mesmas aparências físicas, mas a característica cultural, a língua, os costumes, a religião, né, são comuns, são iguais para todos os membros daquele grupo. Aí a gente vai chamar isso de nação. Né? Então, vejam bem, uma nação não é um país. Para que uma nação seja um país, ela precisa ter um território. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, éticos e culturais, ou seja, eles têm uma história comum. Esses membros nacionais, eles vão ser formados ao longo de um longo tempo. A história vai criar laços étnicos, culturais, entre os membros dessa comunidade, para a gente poder chamar isso de nação. Tá? E aí ele vai dizer, quando uma nação ocupa um território, se organiza politicamente, ela passa a ser chamada de Estado-nação. Né? Isso aqui eu posso dizer que é igual a isso aqui. Ou seja, um país é igual a um Estado-nação. Ok? Todo Estado-nação, todo país, ele precisa ter um território nacional. Então, o que é um território nacional? É a base firme sobre a qual o Estado soberano exerce seu poder. O território de um país é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira, etc., ou pode ser artificial, estabelecido com base em outros critérios. Então, o território nacional é a base física. Se um país não tem um território dele próprio, né, ele não pode ser um Estado soberano. Essa é a diferença. Então, eu posso ter uma nação, mas
essa nação pode não ser um Estado-nação, pode não ser um país. É preciso que ela tenha um território que pertença a ela. Vamos pegar um exemplo aqui, as Ilhas Malvinas. Né? Existe uma disputa há muito tempo sobre aquelas ilhas, que estão lá no final do Atlântico Sul. Então, quem é que luta por aquelas ilhas? A Inglaterra e a Argentina. De quem é aquelas ilhas? Historicamente, se nós formos olhar, as Ilhas Malvinas deveriam ser da Argentina. Mas quem é que tem um controle sobre as ilhas? Da Inglaterra. Então, as Ilhas Malvinas é um país? Não. É um Estado-nação? Não. Ele é apenas um território que atualmente pertence à Inglaterra. Os habitantes de lá são ingleses, na verdade, ou pelo menos têm essa visão da Inglaterra, mas aquilo lá não é um país, é apenas um território que é ocupado atualmente pela Inglaterra. Então, para que um país exerça aquilo que a gente chama de soberania nacional, tá? Ele precisa buscar plenos poderes para administrar as normas e as leis que a sociedade deverá seguir em seu território, ou seja, soberania significa isso, poder sobre o território, sobre aquele território onde vivem os membros daquela nação, daquela comunidade que tem características comuns culturais, tá? Tudo bem? E aí ele vai dar um termo aqui, né? Um Estado soberano, Estado soberano, é aquele que não tem nem conhecer nenhum poder superior a ele, ou seja, para um Estado soberano, nenhum outro país, nenhum outro Estado, nação pode exercer poder sobre ele. Ou pode tentar, por exemplo, invadir o território, né? O território dele, porque aí há uma perda da soberania. Tá? E outra coisa. E aqui, gente, eu abri o Google Earth, né, que é um programa, é um aplicativo do Google, né? Se você puder baixar, vou fazer o download desse aplicativo, ele é muito interessante, porque ele trabalha justamente com imagens satélites, então ele mostra aqui a Terra na sua plenitude. E aqui o que a gente percebe, gente? Ele serve tanto, você pode baixar no computador, ou pode baixar também no seu celular, gente. Ele pega nos dois, né? Então, isso aqui é um aplicativo que ele trabalha justamente com as imagens satélites, e aí você pode aumentar, né? Diminuir, aumentar, você pode ir abaixando, né? Até chegar à superfície da Terra e por aí vai, tá? Então, é bem interessante esse aplicativo. Ele mostra toda a superfície terrestre, né? Mostra os oceanos, mostra os continentes, aqui eu tenho a África, né? Mostra os polos, Polo Norte aqui, e mostra o Polo Sul. E ele vai trabalhar esses conceitos aqui, tanto a própria Terra, mas ele mostra também Marte, mostra a Lua. Então é bem interessante você trabalhar com esse aplicativo. Ok? Então, só para a gente entender uma coisa, gente. Olha lá. Aqui eu tenho a América do Sul, né? A gente sabe que aqui né? Eu tenho o Brasil aqui. Essa linha amarela, ela está delimitando o território nacional brasileiro. Tá? Então, aqui eu tenho o território nacional. Tá? E é essa linha amarela que ela delimita, tá? A base física do Brasil, no caso. Né? Então, vejam bem que todos os países aqui, eles têm essa delimitação territorial por essa linha amarela. Tá? Só que a soberania brasileira, e de todos os países, é claro, ela não se limita apenas a essa parte continental aqui, essa parte de terra. Mas eu também tenho soberania sobre uma faixa do mar aqui, do oceano. Aqui, no caso, o nosso Oceano Atlântico, nós não temos litoral para o Pacífico, né? Mas basicamente é o Oceano Atlântico, então é o meu mar territorial, e também sobre o espaço aéreo. Então, nenhum país pode, por exemplo, mandar um avião de guerra passar por cima do Brasil, assim, sem pedir permissão.
E, nesse caso, o avião pode ser abatido. Tá? Então, a soberania, gente, de um país é quando esse país ele tem pleno controle sobre o seu próprio território, sobre o seu mar territorial e sobre o seu espaço aéreo, além do mais sobre o subsolo também. Então, é isso que faz com que os países, cada país aqui reclame, né, essa questão da sua própria soberania. Então, aqui você tem, por exemplo, na América do Sul. O Brasil não pode tentar invadir a Argentina, não pode tentar invadir o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia. Por quê? Porque isso pode gerar uma guerra, como já aconteceu. Né? Aqui na América do Sul, já houve guerras, tá, no século XIX, em que países perderam território, foram invadidos, foram conquistados. Por exemplo, a Bolívia, que é a Bolívia, né? A Bolívia, gente, ela já teve uma saída para o Pacífico. Hoje em dia, ela não tem saída para o mar. Por quê? Porque ela se envolveu com uma guerra entre ela, o Peru, e contra o Chile, os dois países aqui, Peru e Bolívia contra o Chile, e pelo fato dos dois terem perdido a guerra, o Chile ficou com essa parte aqui era da Bolívia. A Bolívia tinha uma saída para o Pacífico. Isso ainda pode gerar um grande conflito hoje em dia, porque a Bolívia nunca aceitou essa perda, né? Essa perda do território aqui que ela tinha, essa perda dessa saída para o Oceano Pacífico aqui. Isso aqui é o Pacífico. Tá? Então, vejam bem que essa questão da soberania ela tem a ver justamente com a posse do território, né, que todos os países têm. Então, alguns são muito grandes, como o Brasil, Estados Unidos, né, o Canadá aqui, né? Aqui nós temos, aqui na Ásia, nós temos a Rússia, ordem de tamanho, né? A Rússia é o maior país do mundo, e aqui embaixo nós temos a China. E tem outros países que são mais ou menos médios, né? Nós temos aqui a Austrália, nós temos a Argentina, nós temos aqui os países da África, alguns são bem grandinhos, mas claro que todos são menores do que esses cinco que eu citei. Né? Por ordem, a gente sabe que o maior país do mundo é a Rússia, depois, segundo lugar é o Canadá, terceiro, a China, aí você vem para cá de novo. Né? O quarto, embaixo do Canadá, você tem os Estados Unidos, e o quinto país em área territorial, território nacional, é o Brasil. Todos os outros países são menores do que esses. Vejam bem que se a gente pegar o Brasil aqui, gente, só o Brasil ele é maior que toda a Europa, tirando a Rússia, é claro, né? Mas é maior que todos esses países da Europa aqui. Então, cada país tem o seu território, cada país procura manter seu território, procura exercer a soberania sobre esse território, e justamente para isso que cada país geralmente tem, né, se organiza politicamente, ele tem um Estado nacional, e para defender o seu território, geralmente os países têm forças armadas, que é uma organização que pertence e faz parte do Estado Nacional de cada país. Aqueles países que têm saída para o mar, né, geralmente eles têm uma marinha, têm uma aeronáutica para defender o espaço aéreo, tem o exército para defender o território, né, tem a guarda costeira e por aí vai. Então, a gente tem que entender que qualquer tentativa de um país invadir um território do outro geralmente acaba em guerra. Né? Foi o que aconteceu aqui nesse caso entre a Bolívia, o Peru e o Chile. Né? Infelizmente, para a Bolívia, ela perdeu a guerra, então ela perdeu o território nacional da gente. Então, só para a gente ilustrar aqui esses conceitos que a gente já viu, né? Vejam bem que o mundo tem muitos países, e cada um deles vai ter um tamanho, cada um deles vai ter uma condição socioeconômica. Os países são variados no planeta, estão distribuídos por toda a superfície da Terra, né? Tem alguns que são ilhas, né? Você está vendo aqui né? No Pacífico. Tá? Onde coloca onde não tem país é justamente no Polo Sul, onde está o continente da Antártica. A gente já sabe por que não tem país aqui. Por que não foi ocupada essa região, justamente porque ela está no Polo Sul, e é um continente mais ou menos do tamanho da América do Sul, mas que está permanentemente congelado. Né? Pelo menos nos próximos 50 milhões de anos, a Antártica vai estar aqui. A gente sabe que ela está sob placas tectônicas, ela está se movendo. Né? Mas isso demora muito tempo para
a, a Antártica mudar de lugar. Tá? Então, essa é a realidade do mundo. Então, a gente tem que entender esses conceitos. Dê uma pesquisada na internet, tá, gente? Esses conceitos, vocês podem pegar outras respostas, mas assistam esse vídeo com calma que vocês conseguem responder todas as atividades, ok? Bem, gente, então, espero encontrar vocês com saúde. Logo, logo, eu espero voltar às nossas aulas presenciais. Eu sei que vocês estão querendo voltar, né? Pelo menos aqueles que são estudiosos. Mas fica aqui meu abraço, meu carinho, tá? E a gente vai continuar tendo alguns outros vídeos que eu vou passar para vocês. Bem? Fiquem com Deus.